Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas pílulas aromáticas. Hoje um pouquinho diferente, porque eu estou regravando essa aula. E nós vamos falar hoje sobre óleos para bebês, especificamente nessa janela de tempo, nesses primeiros meses do bebê, quando o bebê acabou de chegar, até mais ou menos 1 ano de idade, que é onde muitas pessoas têm dúvidas sobre o que usar e como usar. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, do que eu mais usei, que são basicamente 2 óleos, e do que mais pode ser usado e como isso pode ser usado, tá bem? Então eu vou começar mostrando para vocês um must have de verdade, que é o Temer. O Temer é como se fosse o Zengest do vidrinho azul, do vidrinho do mix de óleos puros. Só que aqui ele já é o óleo da coleção infantil, então ele já está prontinho para usar, já tem óleo de coco fracionado aqui dentro, ele já está diluído, então é só aplicar, tá? E para que a gente usa o Temer? Ele é o blend digestivo, então a gente pensa primeiro naquela criança que está com gases, que está com dificuldade de fazer cocô, que está com algum desconforto digestivo aí por qualquer motivo que seja. Tá? As crianças têm uma imaturidade, então é normal que elas sintam esse tipo de dificuldade nos primeiros meses de vida. Então, o Temer ele vem para auxiliar nesse sentido. A gente pode massagear na barriguinha, tá? Nessas situações, fazer uma massagem leve ajuda a criança a liberar o que precisa liberar, que normalmente é essa dificuldade. Mas também, se a gente for pensar no sentido energético e emocional, o Temer também nos auxilia a dar um suporte para a questão da digestão do dia. Aquele dia que foi muito agitado, que teve muitas pessoas, que teve muita troca de energia, que teve novas experiências, as crianças ficam irritadas, elas ficam mais inquietas ao final de um dia desses. E o Temer também é um óleo que ajuda nesse sentido, tá? Ajuda a criança a digerir este dia. Então, nós podemos pensar na digestão física e na digestão emocional. E nesse caso, eu aplicaria na linha da coluna da criança ou na sola do pé. Sola do pé é sempre um lugar muito legal para a gente aplicar óleo essencial, porque ele penetra com mais facilidade, já que os poros dos pés são um pouco maiores. Então, para isso, o Temer. E o outro óleo que eu usei muito, minhas crianças já não têm mais 1 ano, eu tenho um que está quase fazendo 2 e um de 3,5. Então, eu usei muito, mas até hoje eu ainda uso ele, é o Calmer, que também é da linha Kids, e ele é o equivalente ao lavanda, tá? Ele não é igual o lavanda, não é o lavanda diluído, tá? Mas ele é um mix de óleos aqui dentro, que tem mais ou menos a mesma finalidade do lavanda. E quando é que eu uso o Calmer? Aqui em casa, a gente usa na rotina da noite, um pouquinho antes da hora da cama, né? Então, as crianças tomam o seu banho, olham o seu livrinho, e aí, depois do banho, a gente aplica o Calmer no peito. O Otávio gosta de aplicar no bigode, ele fala, bota no bigode, ele fica curtindo o cheirinho. O Caio gosta de passar na testa. Então, faz parte da rotina, já é uma associação de sono para as crianças. Eles associam o cheirinho e eles associam o pegar o óleo e passar nos pontos de costume. Então, é banho, o óleo logo depois do banho, pijama, livrinho e cama, tá? E também é muito indicado, assim, justamente para aquela agitação, quando a criança ou está muito cansada e ela está extremamente agitada e não consegue se aquietar para o sono, né? Então, o Calmer é uma boa pedida nessa situação. Ou aquela noite muito inquieta, a criança está se debatendo, não consegue ficar quietinha, é bastante indicado, tá? Ou irritada, né? De alguma forma, quando tem alguma coisa incomodando, a gente não sabe exatamente o que é, já descartou aí a questão digestiva, então o Calmer ele vem para nos auxiliar. Tem gente que usa só nessas situações específicas, mas aqui em casa o Calmer é rotina. E como eu disse antes, já faz parte da associação do sono, faz parte dessa rotina da noite. E quando não tem, as crianças sentem falta. Também nas questões de viagem, né? Vamos viajar, o ambiente é novo, a criança fica agitada, ou para a própria viagem em si, o Calmer também é bem legal, porque ele auxilia a criança a se manter um pouquinho mais calma, tá bom?
Basicamente, foram esses 2 óleos que eu usei bastante ao longo do primeiro ano das crianças. Mas eu diria para vocês também que o Steady, que é o aterrador, também eu gosto de usar ele na fase da noite, onde eu passo na mão e as crianças inalam, quando eu sinto que eles estão assim, também um pouco mais agitados. Mas mais no sentido assim, de dar a segurança para a hora da cama, para a noite, porque querendo ou não, a noite é sempre uma separação, né? Então, o Steady ajuda a criança a se manter calma e tranquila para a hora da cama, nesse sentido de segurança. Eu estou protegido, está tudo bem. Eu vou dormir, eu vou ficar sozinho aqui, mas está tudo certo. Então, para essas situações, o Steady é muito legal. Fora isso, eu usei bastante também melaleuca e OnGuard, mas aí em situações mais pontuais, né? Onde eu vejo que a imunidade está um pouco balançada, quando eu preciso de um suporte um pouco maior, aí, mas bem diluído sempre na sola do pé ou na linha da coluna. É só atentar sempre para a diluição, tá? Outra dica também é a versão, o Balance e a versão mix de óleos assim em gotas, né? E o lavanda em gotas também para as questões de pele, né? Alergia, picada de inseto, aí também aplicar na pele o lavanda é muito legal para isso. Ou difusor, então, que é só essa versão que a gente consegue colocar no difusor, tá? Outra coisa que é interessante a gente prestar atenção quando se trata de crianças pequenas é observar como está a mamãe. Normalmente, quando as crianças demonstram alguma dificuldade emocional, ela está muito inquieta, ou ela está com uma febre inexplicada, ou ela está com um comportamento muito irritativo, a gente pode olhar então para como está essa mãe ou como está essa família, esse ambiente, porque as crianças elas são muito responsivas nesse sentido. A gente expõe elas e elas respondem praticamente na mesma moeda e na mesma hora, né? Então a gente pode observar, se a gente tá, enquanto mãe, tá muito agitada, a criança vai responder com agitação também. Então é sempre muito válido olhar para o sentimento e para o emocional da mãe, principalmente, porque crianças mais novas elas têm uma ligação muito próxima com a mãe, mas também o ambiente familiar como um todo. Por isso que quando também são crianças pequenas, a gente costuma dizer, é muito importante olhar para a família e tratar e cuidar desta família toda, né? Porque o ambiente familiar, ele interfere no comportamento da criança, e se a gente ajuda os pais, ajuda a família, a gente acaba ajudando a criança por tabela também. Então, todos se beneficiam. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado. E nos vemos de novo às segundas-feiras, às 4 da tarde no Brasil. Vejo vocês.